Olá, trabalhador, olá, trabalhadora. Eu sou a Larissa, eu sou professora do Departamento de Medicina da UFSCar, da área de saúde mental. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para dar continuidade para essa sequência de vídeos. Hoje eu vou falar sobre o isolamento domiciliar, os cuidados consigo, com a família e com a comunidade. Eu queria fazer uma proposta de retomar um pouco, historicamente, outros momentos pelos quais a gente já passou e que podem sinalizar caminhos. A quarentena, por exemplo, ela não é algo novo. A quarentena ela foi proposta na época da peste, lá em 1334, em uma cidade que ficava isolada das demais, chamada Ragusa, e o que eles propuseram? Que para entrar na cidade as pessoas tinham que ficar isoladas por 40 dias. Quer dizer, primeiro por 30 e depois elas passaram a ficar 40 dias isoladas antes de chegar na cidade. Por isso o nome quarentena. E eles identificaram que naquela região o número de pessoas infectadas era menor do que comparado com outras regiões do lugar. Então a gente entende historicamente com o que a gente já aprendeu que a quarentena é uma medida de saúde pública internacional altamente recomendada para combater doenças contagiosas. Ela não é algo novo, não é uma invenção moderna. A gente está trazendo a aprendizagem que a gente já tem com a história para lidar com isso agora. Né? E emocionalmente? O que a gente pode dizer sobre como as pessoas lidam com essa dificuldade de não poder estar com quem a gente gosta, de perder coisas, de perder pessoas que a gente gosta, de perdas de vidas, perdas econômicas, enfim, a gente vive uma situação muito difícil que tem que lidar com as perdas, que tem que lidar com o luto, enfim, são N sentimentos, N situações que fazem com que a gente tenha que promover ações que favoreçam o nosso processo de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que permite que uma pessoa, um grupo, um coletivo previna, minimize e supere os efeitos nocivos das adversidades. Eu vou trazer uma proposta para discutir aqui com vocês a teoria do Reich. O que o Reich fala? Ele propõe uma discussão sobre os 3 Cs que embasam o processo de resiliência. Quais são eles? A conexão, a coerência e o controle. Então eu vou começar falando da conexão. O que é isso? Né? É a nossa capacidade de encontro. Tanto um encontro com as pessoas com as quais a gente se identifica, pelas quais a gente sente afeto, enfim, o nosso encontro com o outro, mas não é só com o outro, né? E hoje em dia, considerando as experiências anteriores, né? Quando a gente se compara com experiências anteriores que em outros momentos que vivemos pandemias, não existia o recurso que a gente tem hoje para facilitar a comunicação. Então a gente tem acesso à internet, telefone, televisão, a gente pode estabelecer esse processo de comunicação com mais facilidade. Mas não é só dessa comunicação que a gente está falando. É importante que a gente também estabeleça uma conexão com a gente mesmo. Isso o professor Leonardo já abordou no vídeo dele, que é a importância da gente ficar atento àquilo que a gente está vivendo e àquilo que a gente está sentindo. Além disso, a gente pode estabelecer uma conexão com a natureza. Então, a gente tem a oportunidade de olhar para fora e observar o sol nascer, né? A gente pode sentir o vento, sentir os pés no chão. Então, toda a conexão que a gente puder fazer com a natureza, cuidar de animais, cuidar de plantas, ela é importante para esse processo de resiliência. E uma outra conexão que a gente pode estabelecer é com as nossas memórias. Então, retomar coisas vividas no passado, retomar álbuns de fotografia, bilhetes, cartas, pode ser importante, viver no presente, estarmos atentos àquilo que a gente está vivendo e também pensar em como produzir memórias futuras. Produzindo coisas em casa, produzindo cartas, escrevendo para alguém, enfim, fazendo um diário. Como que a gente pode registrar a nossa experiência para que ela seja uma memória futura? E outra coisa, assim, que tem a ver com o processo de coerência, é quando a gente consegue estabelecer os nossos projetos de vida dentro de aquilo que a gente está vivendo, né? Então eu consigo manter os meus planos, mesmo com toda essa diversidade.
Para algumas pessoas isso está sendo possível, ainda assim com modificações. Para outras pessoas não. Né? Então, como que a gente pode, nesse momento, não perder esse plano de vista, porque os planos para o futuro são importantes, mas como que a gente pode estabelecer novos planos possíveis nesse momento? Isso é o que o Reich chama de coerência. Então, é a forma como a gente vive, a forma que diz o quanto aquilo que a gente vive condiz com a realidade, com a nossa realidade, com a realidade que nos cerca. E o controle, né? O que quer dizer? Controle é aquilo que nos oferece segurança. Então, para as pessoas que ainda permanecem no trabalho, ter acesso ao equipamento de proteção individual, saber que dentro do ambiente de trabalho vocês estão seguros, saber que vocês vão poder garantir para as pessoas que precisam do cuidado de vocês o que elas precisam para se sentirem acolhidas, para se sentirem cuidadas. Para as pessoas que estão em casa, né, como que elas vão garantir aquilo que elas precisam? Como estabelecer uma nova rotina, como seguir essa rotina estabelecida para me dar segurança de que sim, na minha vida eu estou conseguindo manter o mínimo que eu preciso para me sentir saudável, para me sentir confortável, para me sentir seguro. Tem uma questão que é muito importante, que eu gostaria de acrescentar aqui, que é o como a gente precisa pensar coletivamente nesse momento. Porque aquilo que a gente sente como necessidade, né, aquilo que a gente sente que a gente precisa fazer para sentir segurança, ele não pode fazer com que o outro fique inseguro, né? Então, atender às nossas necessidades de segurança não pode deixar com que fazer com que outras pessoas fiquem inseguras. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente vê muitas pessoas saindo por aí fazendo estoque de comida, as cotas de bujão de gás acabaram, compra de papel higiênico, isso é uma forma, sim, da pessoa se sentir segura. Então, ela sabe que ela tem aquele recurso, que aquele recurso não vai faltar, e isso é importante para ela conseguir viver nesse processo, nesse momento tão difícil, com segurança. Por outro lado, isso faz com que outras pessoas não tenham acesso a esse recurso. Tá? Então, nesse momento, a gente tem que pensar, além dos 3 Cs, num quarto C, que é o coletivo. Então, como a gente tem que pensar na nossa vida, entendendo as nossas necessidades, mas também identificando as necessidades do outro. Bom, com esse vídeo, a minha proposta foi de fazer essa discussão. Por quê? Porque a gente aprendeu já com outras experiências, né? Então, outros momentos difíceis que a história da humanidade viveu podem sinalizar caminhos agora. E todo mundo está passando por um momento difícil, um momento de perdas, um momento que envolve uma reflexão individual a respeito daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pode. Então, eu espero ter ajudado vocês nesse sentido, com esse vídeo, com essa discussão, com essa conversa. Espero poder ajudar vocês e que fiquem bem. Mais uma vez, agradecer a atuação de vocês, profissionais, independente de estar em casa ou não, daqueles que estão trabalhando e daqueles que estão em casa, pela trajetória de vocês, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigada, um grande abraço.